Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 13 de fevereiro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Maria prestava atenção a tudo isso que diziam e tudo reunia no seu coração. Lucas 2:19. Meta do mês: desenvolver a humildade. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e consideram de essência mais pura do que o do pobre. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: não se coloque acima dos outros. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus o combate à presunção. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós nos colocamos nesse instante diante de Ti para agradecer as bênçãos recebidas e também para rogar a Ti, Jesus, que nos auxilie a trabalhar em nosso íntimo a bondade, a fraternidade, afastando os vícios do orgulho, do egoísmo, da prepotência, da arrogância. Amado Mestre Jesus, em Tuas mãos colocamos o nosso dia. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos a 5 dias da Concafras. No próximo sábado, iniciaremos a Concafras em Alta Floresta e em mais 5 cidades brasileiras. E você já fez a sua inscrição? Entre em contato conosco. Entre no site www.concafras.com. E queremos lembrar, meus amigos, que além da Concafras, que nós vamos ter no próximo fim de semana, até terça-feira, nós também temos em nossa Casa Espírita os cursos que já iniciaram. Então venha participar conosco, conheça o Espiritismo. Mais esclarecimento, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. É o dia para iniciarmos um tratamento espiritual. Se você está tendo grandes dificuldades, pensa em suicídio, está depressivo, muita tristeza, e o seu relacionamento familiar não anda tão bom, você tem dificuldades no seu ambiente de trabalho, está envoltos nas drogas, que tal você fazer o tratamento espiritual? Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estamos em nossa casa espírita esperando por você. Muito bem, meus amigos. Nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus. Eles lhe dizem, de César. Então ele lhes diz, restitui, pois, a César as coisas de César e a Deus as coisas de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21. Jesus e César. Que seria do cristianismo se Jesus recorresse à proteção de César? Possivelmente, alguns patrícios simpáticos à nova doutrina se encarregariam
da obtenção do favor, do alto favor. Legiões de soldados viriam garantir o Messias e os amigos do Evangelho alinhar-se-iam à força da espada, não mais de ouvidos espontâneos, mas com a atenção absorvida na postura oficial. Pedro e João, Tiago e Filipe adotariam certas normas de vestir segundo os programas imperiais e o próprio Cristo, naturalmente, não poderia ensinar as verdades do céu sem prévia audiência das autoridades convencionalistas da terra. Provavelmente, o mestre teria vencido exteriormente todos os adversários e dominaria o próprio sinédrio. Mas, e depois? Sem dúvida, ter-se-ia fundado expressiva e bela organização político-religiosa, repleta de preceitos filosóficos severos e regeneradores. Mateus teria envergado a túnica do escriba estilizado, enquanto Simão gozaria de honras especiais e o próprio Jesus passaria à condição de um Marco Aurélio, cheio de austeridade e nobreza, interessado em ensinar a justiça e a sabedoria, mas em cujo reinado se verificariam perseguições das mais terríveis e sangrentas ao cristianismo, sem que as ocorrências dolorosas lhe merecessem consideração. O mestre, contudo, compreendia a necessidade das organizações humanas, exemplificou o respeito à ordem política, mas, acima de tudo, serviu ao reino de Deus, de que era representante e portador, neste mundo de experiências provisórias, dirigindo seu evangelho de amor não só ao homem físico, mas essencialmente ao homem espiritual. Sabia ele que as organizações religiosas, propriamente ditas, existiam entre as criaturas muito antes dos templos de Baal. Urgia, porém, entregar aos filhos da terra a herança do céu, integrá-los na doutrina viva, no bem e na verdade, estabelecer caminhos entre a sombra e a luz, aperfeiçoar caracteres, purificar sentimentos, elevar corações, instituir a universidade do reino de Deus e sua justiça. Entendia que a sua obra era de semeadura, germinação, crescimento, tempo e trabalho constante. E plantou com o seu exemplo o cristianismo sublime no campo da humanidade, ensinando o acatamento a César, cooperando no aperfeiçoamento de suas obras, mas fazendo sentir que César constituía a autoridade respeitável no tempo, enquanto o Pai guarda o poder divino na eternidade. Na exemplificação do Cristo, o espiritismo evangélico, na sua condição de cristianismo, redivivo, deve procurar as suas diretrizes, edificando no terreno da nova fé. As organizações políticas de natureza superior são sempre dignas e respeitáveis, e todos os seguidores do Evangelho devem honrar-lhes os programas de realização e progresso coletivo
acatando-lhes as instituições e contribuindo para o seu engrandecimento na esfera evolutiva, mas não se pode exigir da política de ordem humana a solução dos problemas transcendentes de ordem espiritual. Na atualidade do mundo, o Espiritismo é aquele consolador prometido em fechando nova e bendita oportunidade de redenção. Em seu campo doutrinário, a verdade de Deus não está algemada. Seus felizes estudantes e seguidores podem aquecer o coração ao sol da liberdade íntima, sem obstáculos na marcha da consciência para a realização divina. Corrigindo, aos espíritas dos tempos novos, portanto, surgem lições vivas que não podem relegar ao esquecimento. O sacerdócio organizado costuma ser o cadáver do profetismo. O culto externo nem sempre favorece a luz da revelação. A teologia, na maior parte das vezes, é o museu do Evangelho. Urge, pois, em todas as circunstâncias, não olvidar aquele que auxiliou romanos e judeus, atendendo ao povo e respeitando as autoridades, dando a César o que era de César e a Deus o que é de Deus, ensinando, porém, que o seu reino ainda não é deste mundo. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Coletânea do Além, da editora LAC, capítulo Jesus e César. Muito bem, meus amigos, uma mensagem longa de grandes esclarecimentos doutrinários. E interessante, no seu início, o Emmanuel coloca a questão se Jesus tivesse aderido às autoridades da época, se ele tivesse buscado o socorro de César, o que poderia ter acontecido com a nova doutrina? Ela deveria, dentro desse contexto, ter sido utilizada e o que aconteceria? Os demais seriam obrigados a ser cristãos. Então, ativaria ali uma violência. E o que Jesus, então, traz para nós é a necessidade de servir. Por isso, ele opta para estar livre dessas amarras que muitas vezes o poder encanta. Então, Jesus afasta desse poder que encanta e busca o seu exemplo no campo da humanidade, ensinando a todos nós que é necessário o respeito à governança que existe, ao mundo terreno. Quando ele diz, dai a César o que é de César, ele nos manda a obedecer às regras existentes no mundo atual. Cumprindo com essa ideia do respeito ao poder constituído na Terra. Para não sermos aí uns cristãos aloprados que saem destruindo tudo, indo contra tudo e sendo guerreiros de uma fé falsa, de uma fé que não leva a Jesus e leva à destruição. Então, optar por Jesus também é viver essa experiência do Cristo, promover a fraternidade, é promover a caridade, é promover o amor,
é promover o perdão. Então, esse é o bem que Jesus nos convida, então, a viver. Ele não traz para nós que a gente fique desrespeitoso com as autoridades constituídas. Então, nós estamos dentro de uma cultura, de um mundo que tem a autoridade. Dependendo do país em que nós nascemos, nesta encarnação, ali existe um tipo de poder, um tipo de autoridade constituída. Então, vai depender do país em que nós nos encontramos. E podemos até ampliar. Depende do mundo em que nós nos encontraremos no futuro. Cada mundo tem uma regência. E quando a gente opta por Jesus, então a gente opta pela cura, pelo equilíbrio, pela fraternidade. Então, meus amigos, busquemos no exemplo do Cristo, que é esse o modelo único que nós temos na humanidade terrena, que é o Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, é esse que reúne todos em torno de si. Eu sou o bom pastor. Todas as ovelhas vão vir até ao Cristo. Assim, então, também nós podemos ir ao encontro de Jesus. É urgente. Muitas vezes nós falamos de Jesus, mas nós não vivemos o Evangelho de Jesus. Então, busquemos a todos os instantes procurar a cada dia viver o Evangelho de Jesus. Porque todos nós somos aprendizes. Ainda temos muito a melhorar em nós. Então, façamos prece. Amado Mestre Jesus, envoltos no seu amor, estamos agora, nesse instante, pedindo a Ti, Jesus, que esses ensinamentos possam clavar fundo em nosso ser, gravando a essência do Teu Evangelho. E rogamos, Jesus, por aquelas nações que se encontram em guerra. Rogamos por aquelas nações que estão aflitas, sofrendo devido à destruição de terremotos, de enchentes, de fogo. Que o seu amor envolva todos nós e que sintamos o amparo. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.